Voltando agora a falar especificamente de Brasil, aqui no Brasil, gente, não há freio para os pequenos negócios, né? Juntos, 18 milhões de empreendedores geraram mais de 70% dos novos empregos no primeiro semestre de 2022. Um faturamento que corresponde a 30% do PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto. As pequenas e médias empresas são 99% dos empreendimentos brasileiros. E tem espaço para mais, viu? Você aí já empreende? Que bom, então você faz parte desse time. Você quer empreender? Então preste agora atenção no papo que eu vou bater com o especialista em gestão financeira, também administrador, Davidson Pedrosa. Oi, Davidson, tudo bem? Seja muito bem-vindo à terceira edição do Jornal do Empreendedor. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. A gente também, a gente quer muitas dicas de você, viu, Davidson? Fala pra gente, vamos começar com, pelo início da história, né? Qual que é o seu aconselhamento, qual é a sua principal dica para quem quer empreender e vai sair do zero? Bom, acho que o mais importante é nós analisarmos a viabilidade de uma ideia, né? Será que essa ideia que nós temos ela é realmente boa? Será que vale a pena investir tempo e dinheiro na nossa ideia? Né? Quem abre um negócio normalmente tem muita vontade de abrir, né? E eu sinto dizer, só vontade não basta, né? Se fosse assim, a gente não teria uma grande quantidade de empresas que fecham as portas nos primeiros 5 anos. Então, a gente descobre que muitas vezes a nossa ideia, né, ela não é simplesmente boa ou não. A gente tem que colocar isso dentro de um plano de negócios, não tem jeito. Agora, eu quero falar um pouco mais sobre isso, para a pessoa chegar à conclusão se a ideia é viável ou não. Mas vamos avançar um pouquinho mais, que eu acho que as coisas vão ficando mais claras ainda como dicas, né? Dicas práticas para quem quer começar a empreender. Por exemplo, na sua opinião, você como conselheiro, gestor financeiro, administrador, você prefere, acha que é melhor investir com dinheiro próprio? A pessoa, de repente, vende um carro, vende uma casa ou pega aquele dinheiro que ela juntou uma vida inteira para começar esse empreendimento sem dívida, vamos dizer assim, ou você sugeriria fazer um financiamento e empreender com o dinheiro dos outros, entre aspas, né? Como seria isso? Na realidade, eu acho que isso agora é o menos importante. O mais importante, antes da gente tomar a decisão, se nós vamos vender um patrimônio ou buscar capital de terceiros, é a gente decidir se essa ideia é realmente boa. Então, não tem jeito, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. E quando a gente faz pesquisa de mercado, né, quando a gente faz um plano de negócio, a gente tem a oportunidade de fazer, inclusive, uma viabilidade financeira da nossa ideia. E aí que nós vamos conseguir, inclusive, avaliar, por exemplo, as competências necessárias para me tomar essa decisão, né? E eu estou falando de competência minha, como sócio, né, dos meus colaboradores ou dos meus possíveis potenciais novos colaboradores e até mesmo dessas pessoas que vão entrar, né, colocando ou capital anjo ou investimento no meu negócio. Então, não é simplesmente sair por aí, né, vendendo carro, vendendo a casa ou simplesmente se endividando para tomar essa decisão. Então, não tem jeito. Para a gente tomar essa decisão, né, antes da gente decidir por essa ideia, a gente tem que, obviamente, estudar esse mercado. Mas aí, obviamente, se você tem muita certeza, se você tem um plano, se você estudou, eu acho que, obviamente, entrando com parceiros, né, você entra mais seguro, não tem, com certeza, é a melhor opção. Sim, é por aí. Eu acho que, eu digo assim, para a gente ir por partes, mas para aprofundar, porque às vezes a gente fala, muitos entrevistados nossos falam sobre plano de negócio, mas para a pessoa ter acesso a isso fica muito hermético, né? Fica uma ideia muito fechada. Ah, vou fazer meu plano de negócio, ah, vou pesquisar para ver se a minha ideia é viável. As pessoas esbarram em algumas, vamos dizer assim, algumas dúvidas importantes. Então ela pensa, é uma coisa inédita, nunca ninguém fez, então será que sou eu que vou fazer? Eu vou ser a primeira? Mas aí, às vezes a gente, quando fala do dinheiro, que traz para a materialização da coisa, acaba a pessoa entendendo um pouco mais, né, a força que tem um plano de negócio. Ou se já tem, ela fala, ah, mas todo mundo tem. De repente tem vontade de empreender abrindo um salão de beleza. Quantos já não existem, né? Então, como que seria começar isso, né? Então, seria, olha, então, veja, tem muita concorrência, observe no seu bairro, qual que seria o diferencial do seu projeto, quem trabalharia para você. O nosso começo de conversa também foi muito inspirador, né? Todo mundo quer ser dono, né? Até abrir o próprio negócio. E aí tem uma diferença entre ser empreendedor e ser dono, porque tem gente que simplesmente é dona e aí as outras pessoas tocam o negócio por ela, né?
por exemplo, acionistas de uma empresa, ou donos de holding. Agora tem gente que gosta de ser dono e tocar também, tá? Ali no dia a dia, né? Que segmentos que você acha que estão em alta atualmente? Bom, até aproveitando o teu gancho, antes de tomar essa decisão de empreender, eu queria deixar a dica de 3 pontos chaves Ótimo. para você ter muito sucesso no teu negócio. Boa. Foco, fé e resiliência. Né? Normalmente o foco vem de plano de negócio, vem de estudo, vem de uma decisão, né, maior daquela ideia que você tem. Não é simplesmente um PowerPoint. Né? Você tem que imaginar que aquilo tem que ser materializado e você tem que convencer o mercado, tem que convencer os seus clientes a comprar de você e não só dos seus concorrentes. A outra questão é a fé, não é fé de religiosidade, é fé em você mesmo. É fé que aquela ideia ela vai realmente dar frutos e vai conseguir gerar resultado. Até porque fica parecendo que você vai construir uma ideia e ela vai dar muito certo. Não, pode dar errado, pode tombar, mas você tem que saber levantar. Você tem que colocar, inclusive, objetivos claros para essa ideia. Né? E, obviamente, você precisa de muita resiliência, porque no meio do caminho vem os problemas, né? Falta de recurso financeiro, falta de recurso tecnológico, falta de recurso humano, isso é normal. Né? E, obviamente, se a gente consegue cobrir todos esses pontos, aí dá para a gente, obviamente, trabalhar com as ideias que estão em voga hoje dentro desse cenário, principalmente no Brasil. Né? A gente já está ouvindo falar de internet das coisas, nós já estamos ouvindo falar de Web3, né? Então, obviamente, esses cenários eles são extremamente relevantes para o tempo de hoje. Então, é importante nós sabermos o tempo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, não adianta você querer implantar uma startup que aplica Wi-Fi para estabelecimento, sempre que com a chegada da Web3, né, e com o 5G, esses termos tendem a ficar em desuso. Então, a parte mais importante é você se situar no tempo que você está vivendo. Então, dá para você explorar muita coisa associada ao varejo, né, com novas técnicas de marketing, associada a temas relacionados a impacto ambiental, associado às questões de diversidade. Todos esses são temas que estão em voga hoje e estão incluindo muitas oportunidades no Brasil. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Até uma próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.